Então vamos ler. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhe outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Bom, irmãos, tomando a sequência dessa pregação, né? Jesus, mais uma vez a gente vai falar, provavelmente pelo que parece aqui, ele passou um dia inteiro pregando em parábolas, né? Ele passou um dia inteiro pregando em parábolas. Aliás, tem o capítulo 34. Vamos ler o capítulo 34? Está falando assim: todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então está aqui Jesus Cristo cumprindo-se nele uma profecia que ele ia sentar para falar com o povo e ensiná-los através de parábolas. E ele provavelmente passou um dia inteiro, muitas parábolas. Essa, por exemplo, é uma parábola de um verso, né? Um verso bíblico aqui, e é uma parábola muito bonita, que ele compara a mensagem do reino de Deus com uma semente, né? Aqui tem 2 aspectos essa parábola. O aspecto Jesus Cristo naquele momento falando: eu sou a semente, e se eu não morrer e for colocado na terra, o evangelho não germina, não dá fruto, não cresce, né? E nesses momentos de hoje, a semente é a palavra, é o evangelho. A terra é a mente dos homens, aonde a palavra deve ser plantada para que ela possa então gerar o fruto que glorifica a Deus, tá? Então, irmão, a pergunta que nós fazemos aqui, né, dentro desse contexto de parábola que a gente vai discorrer aqui também, né, que é algo que está acontecendo muito nos dias de hoje, Jesus Cristo tinha um discurso forte, firme, franco, verdadeiro, e se utilizou de parábolas para poder evangelizar as pessoas a respeito do reino de Deus. Hoje nós acompanhamos aí muita gente tentando dar uma ajeitada no evangelho para ele ficar um pouco mais palatável e aceitável às pessoas, né? Andam usando muito a palavra amor, paz, não sei o quê, né? Às vezes até para passar pano para coisas que não estão de acordo com o evangelho. E a pergunta que nós fazemos é: até quando a gente confia no evangelho de Jesus que está nas escrituras? Até quando a gente vai achar que precisa consertar ou melhorar o discurso de Jesus que está aqui na palavra de Deus? Até quando a gente vai olhar Jesus Cristo, o próprio Deus, abrindo sua boca, pregando sua palavra, e a gente vai olhar e vai falar: não vou falar isso aqui, eu vou dar uma ajeitada. Eu tô dentro de uma denominação que não prega o evangelho, mas eu vou falar para as pessoas que elas precisam ter paciência e paz, amor, que vai ficar aqui, que vai consertar. Aonde nós encontramos isso? No discurso de Jesus. Será que o nosso evangelho ele está melhor do que o evangelho que o próprio Senhor Jesus Cristo pregou? Porque hoje em dia, aquele que replica só o que Jesus disse, ele é considerado agressivo, raivoso, ou às vezes até odioso, e só está falando o que está na Bíblia. Porque foi exatamente assim que eles julgaram Jesus Cristo naquela época. Está escrito na parábola. Aqui, nas escrituras, se não me falha a memória, Evangelho de João, capítulo 6,
Eles olharam para Cristo e falou: você tem um discurso duro, nós vamos embora. Foi embora, mais de 4.500 pessoas foram embora. É o suficiente para qualquer um hoje em dia olhar e falar assim: Deus não está com esse cara não. Por quê? Se ele tivesse, você acha que todo mundo estava indo embora? O evangelho não vai se moldar aos homens, irmão. O evangelho é a palavra. Nem Jesus Cristo ia mudar o discurso, porque ele também disse: eu não vos falo as minhas palavras, mas eu só falo a vocês as palavras que eu ouvi junto de meu Pai. Jesus Cristo trouxe o evangelho puro e simples, né? E só espera de nós o quê? Você não precisa criar um evangelho novo, irmão. Essa parte é a mais difícil, mas ela já foi feita. Você só precisa repetir o que já está escrito. A gente só tem que repetir. E se você não lança o evangelho, irmão, você nunca vai ver o evangelho frutificar, plantar ele nas pessoas, ainda que elas às vezes não queiram, mas sem isso ele não cresce. Tá? Então, irmão, a semente que fala ali naquele momento é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está falando de si mesmo. Se a semente não cair na terra e não morrer, ela não vai produzir fruto. Porque ela precisa produzir fruto. E depois que ela produz fruto, ela estende os seus galhos até que cubra todo mundo. E tá aí o evangelho de Jesus Cristo, e os galhos dele tá cada vez crescendo mais e alcançando mais, e está servindo de abrigo para muita gente. Quantos de nós aqui, irmão, não estavam em desespero na nossa vida? Não estava sem rumo, sem destino, às vezes sem direção, e encontrou abrigo debaixo do evangelho. E hoje tá com a vida tranquila, estabilizada, já perdeu até o medo da morte. Então, irmão, a gente não pode subestimar o grão. Porque tem pessoas, irmão, que nem hoje eu respondi até para uma irmã ali no nosso canal. Chegou uma pessoa nela que conhece o evangelho e falou para ela: olha, concordo com você, joia, você conheceu o evangelho, eu acho muito bonito isso, tal, mas eu não concordo que você esteja tentando alertar outras pessoas. Mais ou menos assim. Que você esteja falando do evangelho para outras, ou seja, como quem diz, perturbando outras pessoas. Irmão, como que alguém pode dizer que uma pessoa que está anunciando evangelho ou falando a verdade está perturbando? Aonde que o evangelho é perturbação? É óbvio que é para quem não tem compromisso com a verdade. A semente, irmão, se você pegar a semente de mostarda aí agora, ou qualquer outra semente, colocar dentro de uma caixinha e você colocar dentro do seu guarda-roupa ou dentro de alguma gaveta, você voltar daqui a 5 anos, meu querido, vai estar lá a semente, do mesmo jeito que você colocou, sem produzir fruto. Ela está simplesmente em vão nessa terra. Mas se você pegar essa semente sem precisar enfeitar nada, só jogar ela na terra do jeito que ela é, coloca na terra e deixar ali, meu querido, ela vai acontecer uma magia muito linda que só parte de Deus. Ela vai morrer, vai frutificar e vai crescer e vai levantar uma árvore bonita para a glória de Deus. Essa árvore representa o poder de Deus. Como que uma coisa tão pequena pode sair algo tão grande dentro dela e multiplicar em milhares e milhares de sementes, e essas sementes se multiplicarem em mais outras milhares e milhares de árvores por milênios, por séculos. Essa é a glória de Deus, irmão. Né? Então, meu irmão, até quando nós vamos desconfiar do evangelho que está nas escrituras, do evangelho de Jesus? Então, irmão, a nossa missão é: pegue a mensagem que você já tem. Deus te deu a graça de te mostrar o evangelho. Hoje você sabe qual é o propósito do evangelho de Jesus ter vindo, morrido, ressuscitado ao terceiro dia. Hoje você entende que os seus pecados foram todos pagos
E o que você vai fazer com isso? Vai guardar essa semente com medo de que ela possa trazer algum prejuízo social na sua vida? Ah, mas as pessoas não vão se alegrar comigo. Ah, mas eu vou acabar arrumando algum tipo de confusão. Ah, as pessoas não vão. Se esse fosse o pensamento bíblico, nós não estaríamos aqui hoje. Jesus nem sequer teria morrido na cruz. Se Jesus estivesse preocupado com as desavenças que ia causar com o que ele fala, se ele estivesse preocupado com que as pessoas estivessem pegando raiva dele, pegando ódio dele, se ele estivesse preocupado em agradar a mãe dele e os irmãos dele, ele não tinha nem começado o ministério. Ele tinha ficado no lugar dele. E assim foi todos aqueles que fizeram a vontade de Deus. Até nós, irmão, que estamos aqui, alguém enfrentou algo para falar do evangelho para nós. E o evangelho hoje poder produzir o fruto que glorifica a Deus. Então, irmão, aqui, esse homem que está nas escrituras, que plantou essa semente, ele não pegou esta semente e envolveu ela num papel bonito, né? Eu sei que essa semente é algo maravilhosa, é mágica, é a semente do evangelho. O que eu vou fazer? Eu vou embrulhar ela bem bonita, vou colocar num papel dourado, vou colocar numa caixinha linda e vou guardar ela. Não. Ele pegou essa semente, foi lá na sua pequena horta, colocou a semente na terra do jeito que a semente é. Colocou ela na terra, ela cresceu, e muito, e deu fruto, e foi alegria e bênção na vida de muita gente. De muita gente. Muitas das vezes você cai de joelho para pedir algo a Deus, e a resposta está dentro de você, meu irmão. O Senhor já colocou em você a verdade, você já entendeu a verdade da palavra de Deus, mas você tem medo. E no medo, irmão, Deus não opera. No medo, na dúvida, o próprio Senhor Jesus Cristo diz em repúdio dos homens que estavam com medo dos judeus, ele falou assim: Deus não tem prazer naqueles que se acovardam ou naqueles que têm medo. A palavra de Deus não tem prazer nisso. Então, irmão, a gente quando tenta mudar o evangelho, quando a gente tenta adaptar o evangelho para os nossos tempos, para as pessoas, para os nossos amigos, quando a gente tenta fazer isso, você não percebe, meu irmão, você está adulterando a mensagem, você está adulterando o evangelho, você está modificando o evangelho, por mais bonito que seja, você está colocando mais palavras, né, de amor, de caridade, né? Não, a gente tem que amar, sendo que a palavra de Deus, quando fala de amor, fala em primeiro lugar amar a verdade e a justiça de Deus. É a verdade e a justiça. Jesus nos amou tanto que chegou aqui e enfrentou os homens, apontando na cara deles e chamando eles de filhos do diabo. Qual é a parte do evangelho que você tem vergonha de Jesus Cristo? Qual é a frase de Jesus que você não tem coragem de dizer? Será que é aquela onde ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor? E ele vai falar: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Se você não tem coragem de falar isso, você está omitindo a verdade. Porque essas pessoas vão ouvir isso. E você não as alertou. Você não quis alertar seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos. Qual é a passagem do evangelho que você não tem coragem de replicar? A menos que você renuncie tudo, disse Jesus, você não pode ser meu discípulo. Sabe o que significa isso? Você não pode amar nada mais além de mim. E se você me ama, você guardará as minhas palavras. Foi ele quem falou. Então, qual é a parte das escrituras, qual é a mensagem de Jesus que você está escolhendo falar? Qual é o pedaço do evangelho que você acha que está melhor? Fala, não, eu não vou falar tudo, eu vou falar o que eu acho que está correto. Será que se você estivesse naquele dia ouvindo Jesus pregar, você estivesse meio assim de longe, você ia estar fazendo isso? Isso não concordo com o que ele está falando, não. Essa parte aí, eu não vou, não.
Será que a parte que Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu? Será que é essa parte, irmão? Ou a parte em que ele falou diversas vezes, siga-me, siga-me. Seguir Jesus, irmão, é só você parar para pensar o que foi que Jesus fez e o que foi que aconteceu com ele. Esse é o caminho que Jesus está chamando. Vão te ignorar, vão te desprezar, você vai ficar sozinho, vão te isolar, até os seus parentes vão te isolar. Todos vão querer ficar longe de você. Mas aquele que não me negar, eu também não o negarei diante dos anjos do meu Pai. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós devemos confiar nela e não deixar que os tempos presentes alterem a verdade da palavra e do Evangelho. Ela é dura, mas ela cura. Ela é forte, é pesada, mas ela liberta. Ela liberta. Tem muita gente escravo de denominações. Quantos têm medo de pregar o Evangelho? Chamar o irmão ao arrependimento dos seus desejos pecaminosos e falar para ele: irmão, vai agora, não peques mais. Ah, não, mas isso aí vai causar algum tipo de, eu vou ficar visto como uma pessoa meio rude. Tudo isso que você está com medo, irmão, na verdade, você não percebe que você não quer se parecer com Jesus. Você se parecer com Jesus, meu irmão, é isso. É pegar a cruz, colocar em suas costas e andar. Essa cruz vai te gerar as mesmas coisas que cairiam sobre o Cristo, que é vergonha dele, repúdio, diferença, né? Tá chamando até de endemoniado e de tantas outras coisas. Mas não tem coisa mais gostosa, irmão, do que você poder falar com sinceridade do seu coração: Senhor, estou fazendo tudo o que eu sei, tudo o que eu posso. Me ajuda e tem misericórdia de mim. É nesses que Deus vai depositar dons. Ele vai tirar de você que tem vergonha e que não tem coragem e vai colocar naquele que é sincero em suas palavras. Isso está na parábola dos talentos. O Senhor tira de quem não tem e deu para o outro que não teve medo e nem vergonha do Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho. Nós não podemos ter vergonha, irmão. A gente não pode recuar. Irmão, leve essa mensagem para sua casa. A semente precisa ser plantada, não é a sua, é a semente do Evangelho de Jesus Cristo, a palavra pura e genuína, como ele transmitiu. Como ele transmitiu. É lógico que as pessoas vão te dar as costas. É lógico que as pessoas não vão gostar, porque fizeram isso com ele. Porque você acha que o resultado da plantação com você vai ser diferente. Mas lembra-se, irmão, nós não estamos trabalhando para nós estamos trabalhando para a glória de Deus. Nós seremos rejeitados, mas essa semente produzirá frutos que glorificam a Deus, não a nós. O nosso trabalho é morrer, é a nossa vida, irmão, é perder a nossa vida para que o reino de Deus cresça, apareça e floresça. Então a mensagem dessa palavra de hoje: a semente do Evangelho precisa ser plantada. Não é a sua, não é a ajeitadinha que você vai dar no Evangelho. Essa ajeitadinha que você deu, essa pequena ajeitadinha, ele pode se tornar um veneno para essa pessoa no futuro. Vai criar desentendimentos e contradições bíblicas. E essa pessoa pode até se perder, porque você achou que estava fazendo o que era correto. Você achou que estava dando a melhorada no Evangelho. Irmão, prega só o Evangelho e a consequência de Deus. É Deus quem trabalha, é Deus quem faz a obra. E aquele que é dele, irmão, vai receber a mensagem plantada no seu coração.
Então, irmão, na palavra de Deus também diz, ele nos alerta. Em Ezequiel 7 está falando, o fim vem, o fim vem. Esse é o evangelho que muita gente não gosta de pregar. É avisar as pessoas, e vocês estão mortos em pecados, e você só pode ser liberto do pecado com a fé genuína em Cristo Jesus. Porque se você chegar no fim de sua vida sem crer que Jesus é único e suficiente Salvador, o seu fim será o lago de fogo. Mas você vai falar isso, irmão, mas é o que está escrito na palavra. É o que está escrito no evangelho. Não sou eu que estou sendo duro, é a palavra de Deus, porque eu só estou repetindo o que está escrito. Lá em Ezequiel 7 está falando assim: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: e tu, ó filho de homem, diz, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. O Senhor Deus, se a gente analisar de Gênesis a Apocalipse, ele nunca alisou o povo para mandar a sua mensagem. A sua mensagem sempre foi curta, grossa, franca, direta e libertadora para todos aqueles que creram no que ele estava dizendo. E aqui Deus está anunciando o fim de Israel e de toda a terra. E Ezequiel foi e só entregou o que Deus estava dizendo. Todos esses profetas que estão aqui na Bíblia, no tempo que eles estiveram vivos, eles foram desprezados e alguns colocados no calabouço. Sabe por quê? Porque eles não falavam coisas gostosas de se ouvir. Eles não falavam palavras doces e brandas. Eles não ajeitavam a mensagem de Deus. Deus me mandou falar isso, tá? Eu vou falar para o povo lá, né, diferente. Falar, olha, assim diz o Senhor Jeová, né? Olha, Deus ama vocês, viu? Ele gosta muito de vocês, mas, né, ele pode ser que ele não esteja se agradando do que vocês estão falando. Está escrito, ele mandou dizer isso? Não, ele só falou, olha, o fim vem para você e para toda a terra. Simples. Ele não mandou você aumentar nem inserir palavras novas no evangelho, porque a mensagem é dele. Se você, irmão, pediu ao seu filho para levar uma mensagem importante na casa de alguém e chega lá, ele aumenta essa mensagem, diz coisa que você não falou, provavelmente você vai ficar aborrecido com o seu filho, porque essas alterações pode ser que até complique você diante do seu vizinho. Deus é a mesma coisa, irmão. Temos que ser fiel. O que é ser fiel? É confiar nas instruções que ele já nos deu. Não vamos acrescentar, irmão. Nós só temos que levar esta mensagem do evangelho sem precisar ajeitar mais nada. Já está tudo na medida certa. Os que são de Deus vão receber esta mensagem, ainda que fiquem bravos com você, ainda que bata a porta na sua cara. Quando fizerem isso, irmão, já não tem mais tempo. A mensagem já foi lançada, a semente já foi plantada. E aí, meu querido, é só o tempo de Deus para que a mensagem cresça e floresça naquela família. Obviamente, se Deus tem plano na vida dessa pessoa. Em Romanos capítulo 5, versículo 16, está dizendo assim: não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Esse verso está falando, todos estão condenados, todos estão mortos. Por um só que pecou, todos nós morremos, e não há salvação fora daquele justo que morreu por nós. É essa a mensagem de hoje em dia, que muitos não querem mais lançar, não querem mais passar. É muito mais gostoso e prazeroso pregar para as pessoas que o cativeiro dela vai ser virado. É muito melhor falar para as pessoas que Deus te ama. Mas de que forma que ele me ama? Aí o pregador responde, ele te ama tanto que ele vai cumprir o desejo do seu coração. E Jesus Cristo é escondido na mensagem. A prova do amor de Deus não é que ele vai cumprir o desejo do seu coração, é que Deus mandou o Filho para morrer por você. Não existe manifestação de amor maior do que essa.
Mas o evangelho enganoso, que fica deturpando a verdade e a mensagem, colocando outros motivos do amor de Deus aonde não é o motivo real e verdadeiro, ele vai acomodando as pessoas num falso evangelho, as pessoas longe de buscar arrependimento, longe de buscar perdão e misericórdia, elas ficam correndo atrás da solução dos seus problemas. O evangelho não promete em nenhum momento resolver os nossos problemas aqui da terra, irmão. O evangelho veio para remover e resolver um problema enorme que ninguém poderia resolver, que era a nossa inimizade com Deus. Jesus disse: eu vim trazer-vos a paz, e a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A paz que Jesus traz, irmão, é a paz com Deus. Paz com Deus significa dívida paga. Dívida paga significa estou livre da ira de Deus que cairá sobre toda a terra. Estou livre, estou em paz. O próprio Senhor Jesus falou: não vim trazer a paz da terra. A paz da terra é paz com amigos, paz dentro de casa, paz com o vizinho, paz com o mundo, paz sem guerra. Não vim trazer essa paz para vocês. Essa paz é passageira. Quando você morre, você já está liberto de tudo isso. A morte vai resolver todos os seus problemas aqui da terra. Mas você tem um problema maior, que a morte não resolve. E quando você partir daqui, aí você vai ter que encarar as consequências de você ter rejeitado o Filho de Deus. Essa é a mensagem que nós devemos levar. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, puro e genuíno, irmão. A palavra de Deus está sendo semeada porque está nos preparando para nos encontrar com Deus em paz, justificado, puro, limpos e lavado com o sangue do Filho dele. Não, querido, você não vai ter paz aqui na terra. Muito pelo contrário, quanto mais parecido você for com Cristo, mais vai se levantar as brigas e as tentações na sua vida. Quer que essa perseguição pare, irmão? Abandone o evangelho e o diabo sai de trás de você. Entenda uma coisa, irmão. Não existe nenhum momento no Novo Testamento que Jesus nos garantiu que ele ia nos dar uma vida boa, tranquila, mansa, segura e pacífica aqui na terra. Jesus enfrentou guerra e foi morto em batalha. Ele foi morto e posto numa cruz nu, sem condições sequer de esconder com suas mãos a sua nudez. Tudo isso por amor do evangelho, tudo isso por amor da verdade. Agora me diz, qual é a desculpa mesmo que você tem para não pregar o evangelho? Por acaso te disseram que vão te pendurar numa cruz? Não, né, irmão? Não vão te pendurar numa cruz. Por acaso vão te bater ou vão te linchar? Não vão, né? Por acaso eles vão te apedrejar até a morte, como Estevão? Não vão. Você está com medo de alguém virar o rosto para você. Você não tem vergonha, irmão? Será que o evangelho não nos envergonha? Está escrito, o que eu estou dizendo não é exagero. Está escrito aqui na palavra de Deus. Nós ainda não fomos tentados ao ponto de descer sangue sobre nós. Alguma coisa mais ou menos assim. Não fomos tentados ao ponto, né, de verter sangue. Ou seja, a perseguição que vocês têm não é uma perseguição de vida ou morte. E agora, o que a gente vai fazer? Vai continuar replicando um falso evangelho que não foi o que Jesus Cristo nos trouxe? Jesus Cristo também disse no Evangelho de João, capítulo 3, as frases mais lindas que tem na Bíblia, versículo 16, o 17, o 18. O 18 está falando assim: quem crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Você entendeu, irmão? As pessoas já estão condenadas. E o Senhor colocou na sua mão a ferramenta para arrancar dela a maldição, que se chama a verdade do evangelho. A verdade do evangelho. Você nunca vai saber se esse evangelho, se essa semente ela vai germinar se você não lançá-la nua e crua, como ela é. Não precisa ajeitar.
não pinta ela, não coloca um papel celofane ou qualquer tipo de papel aí que possa... Não, irmão. A mensagem só precisa ser plantada do jeito que Jesus nos entregou. A mensagem é dele, irmão. É dele a sentença, é dele a cura, é dele a salvação. Preguemos a mensagem sem medo de retaliação, e nessa explanação não está te prometendo que Deus vai te ajudar para que as pessoas não te ignorem. Não, meu irmão. Jesus Cristo também disse: fizeram assim com o madeiro verde, imagine o que farão com o seco. Fizeram com ele o madeiro verde, significa eu sou o madeiro que tenho vida. Madeiro verde significa vida. Fizeram isso comigo que tenho vida. Imagine o que farão convosco. Mas não desanime e não desista. O Senhor estará conosco até o último momento, irmão. E o Senhor se agrada em quem crê de verdade e leva a sua mensagem adiante, irmão. Espalhar para o maior número de pessoas possível. Você pode ser pecador, que todos nós somos, irmão, mas não seja covarde, porque isso é uma escolha. O pecado já está em nós, nós já nascemos nele, não temos mais uma opção, mas você pode optar, irmão, em crer ou não crer em Jesus. Você pode optar em falar: ainda que eu perca tudo, ainda que eu perca amigos e amizades, mas eu vou levar o evangelho adiante. Isso é sua escolha. Ninguém fará isso por você. Nem o Espírito Santo vai te encorajar. Ele vai te ajudar. Ele vai trazer em sua memória as coisas que Jesus ensinou, mas as escolhas são suas, as decisões são suas. Você é soberano sobre elas, até para que Deus possa te julgar. Todos na terra serão julgados pelas suas escolhas, por aquilo que a gente decidiu fazer, por aquilo que a gente decidiu falar. E essa mensagem, irmão, como a gente vai ver no resto do Evangelho de Jesus Cristo, uma palavra firme. Por que firme? Porque ele sabe de onde ele trouxe a mensagem. Ele sabe de quem ele ouviu. Jesus Cristo conhece e sabe o tamanho da justiça de Deus. O poder, a ira de Deus que cairá sobre todo aquele que não crer. Imagina você lá no lugar, vendo tudo aquilo. Quando você chega aqui, irmão, você não consegue brincar com isso. Você não consegue ajeitar. Você não consegue dar uma maneirada. Você sabe que o que está aguardando lá é muito pesado e terrível. Então você passa a mensagem de acordo com o que Deus mandou trazer. E a mensagem que Jesus Cristo traz, como a gente acabou de ler, é essa: vocês já estão condenados. Cristo é a cura. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa ressurreição para a vida com Deus. Então entenda, irmão, a semente precisa ser plantada do jeito que Jesus deixou. Não ajeita, você não está ajudando, você vai estar atrapalhando. Se você tentar ajeitar, arrumar, tentar desviar, você está prejudicando a pessoa que está ouvindo. Você está colocando alguma coisa na semente que possa ser, que não permita que ela frutifique e que ela cresça. Irmão, coloca ela do jeito que Deus te deu. Só coloca. Depois, dobra teu joelho e clama, ora, pede, intercede, porque o poder para fazer crescer vem do alto dos céus e não vem das nossas condições. Essa é a mensagem da palavra para hoje. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.